meu vídeo contra os erros do Lucas Banzoli, eu afirmei que, aliás, nenhum autor da Bíblia diz que seu livro é inspirado. Eu afirmei isso, que foi aquele vídeo onde eu falei da Segunda Macabeus, falei de Esther e dos problemas de estilo do Apocalipse. Muito bem. Caio me corrigiu. Eu agradeço a correção. Inclusive, ele pegou essa minha fala e transcreveu. Não vou ler de novo, mas vou ler o que ele escreveu. Mas o primeiro verso do Apocalipse já o desmente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida enviando-a por meio de seu anjo ao seu servo João. Muito bem. Eu vou responder ao Caio depois da vinheta. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Primeiramente eu quero parabenizar pela expertise, pela inteligência, pela sagacidade do Caio, que refutou o meu argumento, no qual eu disse que nenhum livro da Bíblia se atesta como inspirado. Então, parabéns ao Caio pela sagacidade. Agora, quero responder ao Caio. Ainda que o Apocalipse dissesse, e ele disse que é um livro inspirado por Deus, não resolve o problema. O livro pode testificar que ele é inspirado, mas isso não é garantia de que ele é inspirado. Porque outros livros apócrifos também se disseram inspirados por Deus. Se passaram por apóstolos os seus autores. Então isso não significa nada. Quem dá a chancela é a igreja. Por quê? Se a autoridade do livro proviesse do próprio livro, a Bíblia deveria ter um livro, pelo menos uma página como Judas, listando os livros canônicos. E a Bíblia não faz isso. Então, quem tem que organizar os livros canônicos, os livros da igreja, os livros cristãos, é a própria igreja que faz isso. Listando, faz uma lista dos livros canônicos. Aliás, a primeira lista de livros canônicos vem do herege Marcião. A igreja reagiu e fez o seu próprio cânon. A gente vê isso no fragmento de Muratori, do século II, que ele escreveu ali por volta do ano 170, o autor do cânon, né? Muratori foi quem descobriu. Então, o autor do fragmento de Muratori escreveu entre 170 a 200. Ok? Tudo bem. Agora, o Apocalipse, ele entrou no cânon, no Ocidente, ele entrou cedo. Mas para o Oriente cristão, ele foi um livro de controvérsias, foi um livro de disputa, não foi tão fácil. Aliás, isso também já quebra aquele mito espalhado pela internet, que sites ateus, sites pagãos, esotéricos, falam que no Concílio de Nicéia a igreja já definiu quais eram os livros canônicos. Mentira. O cânon ele foi sendo debatido ao longo dos séculos. E alguns livros ainda foram objeto de disputas tardiamente, que é o caso do Apocalipse. Já no mundo cristão ocidental, o Apocalipse ele foi citado por São Justino, por Santo Irineu, por Santo Hipólito, por Vitorino de Petal, por Tertuliano. Todos eles citaram o Apocalipse. Tertuliano citou até bastante. E ele já é considerado um livro canônico pelo fragmento de Muratori,
que eu já falei ainda há pouco. No século IV já está decidido. O Apocalipse é canônico, ninguém toca nele. Então tivemos aí o Concílio de Roma, que não é ecumênico, em 382, sob o Papa Damaso. O Sínodo de Hipona em 393 e o Concílio de Cartago em 397. Estes dois últimos oficializaram e chancelaram para o mundo ocidental que o Apocalipse, sim, é inspirado e não se fala mais nisso. Já no mundo cristão oriental, a coisa foi diferente. São Dionísio de Alexandria, ele questionou a autoridade apostólica do livro, dizendo que não foi João. E ele fez um estudo literário comparando o autor do Evangelho com o autor do Apocalipse. Ele estudou o estilo, as composições literárias, as construções, e viu que tudo era diferente. Que estilos tão diferentes, tão gritantes, esses estilos não poderiam pertencer ao mesmo autor. Tá? Isso ocorreu ali ainda no século III. Eusébio de Cesareia, ele coloca o Apocalipse como um livro disputado. São Cirilo de Jerusalém, que morreu em 386, ele faz uma lista de livros canônicos nas suas catequeses, mas lá não está o Apocalipse. São Gregório, o teólogo, que morreu no ano de 390, também faz uma lista de livros canônicos e lá não se encontra o Apocalipse. Teodoro de Mopsuestia, que morreu em 428, não reconhece o Apocalipse. E assim ficou no Oriente Cristão durante muitos séculos. Isso só vai ser resolvido oficialmente no Concílio de Trullo, no século VII, em 692. Aí, este concílio ele chancela o Apocalipse como um livro canônico. Então, o Apocalipse seria, para o Oriente Cristão, uma espécie de livro deuterocanônico, que entrou depois no cânon. Tá? Então, não é assim tão fácil. No Oriente não foi tão fácil a entrada do Apocalipse nos livros canônicos, que faz parte do Novo Testamento. Então é a igreja que chancela os livros canônicos. O fato do autor do livro do Apocalipse falar que é inspirado, isso não chancela a sua fala como uma fala inspirada. O que chancela o livro como inspirado é a autoridade da igreja. É a igreja que diz se é inspirado ou não. Se é de Deus ou do homem. Então é sempre a igreja que vai fazer essa chancela. Então fica respondido o questionamento do Clã Caio. Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, é a primeira vez que você apareceu, se inscreve, aperta o sino de notificações para mais vídeos como este. Curta, comente, com respeito, evidentemente. Compartilha se aparecer, dê o hype. E você que já é inscrito no canal, faça o convite se você quiser ajudar mais ainda este canal a crescer. Se torne membro do canal, lá tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.